Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Vamos cantar um pouquinho. Ana mwali eli eloshila moda otukuliwa moda wala ayana eli eloshila moda otukuliwa moda wala nelo padua 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 nelo padua. Duas mulheres estavam a moer, uma foi levada, outra ficou. Duas mulheres estavam a moer, uma foi levada, outra ficou. Há de acontecer, 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 há de acontecer. Alô, Guanaeli, Elo, Lima, moda otukuliwa, moda wala. Alô, Guanaeli, Elo, Lima, moda otukuliwa, moda wala. Elo padua, nelo 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 padua. Dois homens estavam a cultivar, um foi levado, outro ficou. Dois homens estavam a cultivar, um foi levado, outro ficou. Há de acontecer, 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 há de acontecer. Allah Guanaeli Elolima, moda otukuliwa moda wala. Allah Guanaeli Elolima, moda otukuliwa moda wala. Nelo padua, 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 nelo padua. Há de acontecer, 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 há de acontecer. Isto acontecerá. E os que ficarem para trás sentirão uma grande dor no coração, mas os salvos estarão no céu para sempre, com Jesus e com Deus, eternamente. Saúdo a todos com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abramos as Sagradas Escrituras em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 6. E vamos fazer a leitura a partir do versículo 5 ao 12. Assim está escrito: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido
o seu caminho sobre a terra. Pai amado, obrigado por tudo. Tu és eterno, omnisciente, omnipotente. Conheces a história da humanidade e conheces a nossa realidade atual. Pedimos que fales aos nossos corações e nos ajude a considerar pela fé as tuas verdades e nos firmemos nelas, pois o que vem à frente é a glória para aqueles que creem e te obedecem. Em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto que nós lemos retrata uma parte da temporada em que Noé viveu. Vocês já viram pela leitura que tudo era corrupção máximo, escândalos, malícia, violência, muito pecado que chegou a pesar no coração do nosso Deus. E Deus teve que agir. Então o que fez Deus? Versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados de comprimento, de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Atenção, 18. Mas contigo, referindo-se a Noé, estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E tudo o que vive de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Muita gente já ouviu falar da arca de Noé. Foi um grande desafio construir esta arca naqueles dias, de 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 de altura, com andares baixos, segundos e terceiros. Não foi fácil, mas Noé recebeu o desafio. Ele acreditou que Deus não falha nas suas palavras. Ele andava com Deus, como diz a palavra de Deus. Nós vimos no versículo 9, estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Aleluia! Quem anda com Deus é justo. Quem anda com Deus é reto. Quem anda com Deus foge do pecado. Quer agradar o seu Senhor. E Noé, assim como Enoque, que falamos na semana passada, andava também com Deus. Por isso, no meio de um povo corrompido, deteriorado em pecado, Deus olhou para todos e encontrou um homem justo, reto, Noé. E Deus pensou: vou destruir o mundo, a terra, mas vou deixar Noé e a sua família para que exista continuidade da espécie humana. E deu uma grande tarefa de Noé construir esta grande arca, um grande barco para aqueles tempos. E também procurar animais de cada espécie, um casal, enquanto que as aves limpas, 7 casais. E, amados, Noé respondeu positivamente pela fé a este desafio. E 120 anos ficou fazendo a arca.
enquanto as pessoas não compreendiam. E ele falava: Deus me mandou fazer a arca, virá um grande dilúvio sobre a terra, arrependam-se dos vossos pecados, convertam-se dos seus pecados. A sua vida era uma pregação, o seu trabalho era uma pregação, a sua moral, a sua justiça era uma pregação, e todo mundo via a luz de Deus na sua vida. Mas todo mundo zombou de Noé, todo mundo não se preocupou em ajudar Noé, e simplesmente esta visão foi acatada pela graça infinita de Deus, pela sua esposa, pelos seus 3 filhos e pelas suas 3 noras, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E depois de 120 anos, aquele grande barco, a arca, estava construída. E chegou o tempo em que Deus mandou Noé entrar na arca, com seus filhos, sua esposa, as mulheres dos seus filhos, os animais. E Deus mesmo fechou a porta. Não foi Noé que fechou, foi Deus que fechou, para manter segurança e para provar que quando Ele fecha, não há ninguém que a possa abrir. E quando Ele abre, não há ninguém que possa fechar. As pessoas prepotentes, as pessoas que zombaram de Deus e de Noé, não entraram na arca. E os abismos se abriram e as águas encheram a terra. E a chuva que nunca tinha caído, caiu pela primeira vez. As pessoas não acreditavam porque a chuva nunca tinha caído. A vegetação era regada por um vapor que saía da terra. Então, quando se falava de chuva, dilúvio, barco, era uma loucura. Aleluia! Mas o que Deus fala, Deus confirma. E Noé acreditou, e isto lhe ajudou. E foi ele e a sua família e os animais que estavam na arca que foram salvos. Toda a população mundial que existia então se afundou terrivelmente com as tamanhas águas do dilúvio. 40 dias, 40 noites de chuva torrencial, de água saindo por baixo, e as pessoas só então acreditaram, mas era tarde demais. E ao baterem a porta, não poderia haver uma resposta positiva de a porta ser aberta, porque Deus a havia fechado, e as águas também, para não entrarem. E Deus ordenou, e tudo se cumpriu. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deus avisou a Noé. Noé acreditou. A Bíblia diz que ele temeu. E para a salvação da sua família, foi de facto construir a arca. E construiu e entrou com a sua família. E os que não entraram sofreram a tamanha condenação da morte. E Deus cuidou de Noé todos os dias sobre a arca, no mundo tumultuoso de águas, onde as águas foram até acima dos mais altos montes, as mais altas montanhas, e a arca estava flutuando muito acima delas. E depois que parou o dilúvio, e Deus foi fazendo baixar a chuva, dia após dia, mês após mês, ali, então, mais tarde, a arca repousou sobre a terra. Mas todos haviam morrido. Só havia ficado Noé, sua família e os animais e as aves, os répteis que estavam na arca. Tudo isto foi possível pelo grande poder de Deus. Quando Deus fala, não duvide. Deus está falando de um grande evento que acontecerá brevemente. Como estava cantando, estarão 2 no campo e um será tomado e outro ficará ou será deixado. Estarão 2 mulheres moendo no moinho, opilando, e o que vai acontecer? De repente, uma vai e outra fica. Só vai, minha amiga, oh meu colega, aleluia. Estarão na empresa, na faculdade, onde for. As
as pessoas diversas. E vocês vão ver os crentes a subir cantando glória a Deus, aleluia, obrigada Senhor, e subindo para o céu a encontrar Jesus nas nuvens, como falávamos na semana passada. E os que não criam e zombavam e pensavam, isso vai acontecer, esses crentes são loucos, são fanáticos, hão de ver os seus colegas que estiverem ao seu lado subindo. E se estiver um casal, um acredita nas promessas e se santifica, e o outro não quer saber, não quer ser santo, vai ser surpreendente. A esposa subirá, ou o esposo subirá, e o outro ficará, ou a outra ficará. E esta geração de crianças e jovens que só quer a curtição e a balada e as coisas deste mundo e não quer seguir o exemplo dos seus pais, ou dizem são ultrapassados. O que vai acontecer com esta gente que não quer pôr os olhos no céu? Então é provável que os seus pais subam e eles fiquem. E também os pais que dizem aos filhos, onde é que foste buscar isso de Jesus? Esquece lá! Os seus filhos vão subir e os pais vão ficar. E vai haver um grande tumulto e um grande problema e uma grande dor sobre a terra, porque os entes queridos terão subido. E vejamos o que é que Jesus mesmo falou sobre estes dias. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 24, versículo 36. Jesus está falando deste evento, quando seria a sua vinda. E ele diz, porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então estarão dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aleluia! Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Estimados amigos, estamos vendo aqui, Jesus está voltando. Ele disse que o cenário da sua volta, segundo o texto que acabei de ler, seria idêntico ao cenário vivido nos dias de Noé. Tanta indiferença espiritual, tanta indiferença quanto a Deus, tanta indiferença quanto às coisas de Deus e às coisas sagradas, quanta indiferença quanto à justiça, à verdade, à santidade. Hoje exalta-se o pecado como se fosse pão, como se fosse o que precisamos para viver. Hoje o pecado anda solta e grandes adeptos aderem a esta grande figura, falando estilisticamente que é o pecado. Pessoas da elite, pessoas de baixo nível, pessoas doutas ou iletradas, pequenos e grandes, adultos, adolescentes, até iniciam as crianças no pecado por influência. O pecado tornou-se um manjar mais delicioso sobre a terra e sobre as nações. E Deus vai dar um basta. E Jesus vai voltar. E as pessoas nos dias de Noé comiam, até fazer glutonaria, embebedavam-se, casavam, largavam, casavam, e estava legislado e não havia problemas. Podia ser justiça para os homens, mas para Deus continuava a ser injustiça e aberração. Por isso, Deus agiu. E agora também, vocês veem como se vive. Jesus está voltando para levar aqueles que o aguardam. Isto vai acontecer. Por isso, estimado amigo,
É bom fazer como Noé. Estimado irmão, faça como Noé. Acredite nas promessas da palavra de Deus. Acredite que Deus falou que isto vai acontecer, como aconteceu nos dias de Noé. Então, acredite, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele diz, Ele faz. Quando Ele fala, Ele cumpre. E brevemente, na hora de Deus, porque não há ninguém que vai inventar o dia, o mês, o ano. Jesus disse, sou meu Pai, é quem sabe. Então, nós ficamos firmes na palavra, sabendo que este dia, que está no coração de Deus, com data e hora, vai acontecer. E pelos eventos ocorridos no mundo, tudo indica que o fim está próximo. Aleluia! E Deus é fiel. Prepare-se. Seja santo. Prepare-se. Noé foi avisado e temeu. E você? Está sendo avisado. Começa a temer a Deus. E Deus ricamente possa abençoá-lo. Pai querido, muito obrigada. Ajuda a todos nós que temos a possibilidade de ouvir as tuas advertências a sermos mais puros, mais santos, mais castos, mais reverentes. Como está escrito, aquele que é santo se santifique ainda. Aquele que é justo, faça mais justiça ainda. Oh Deus, o que está sujo, e se suja mais. E o que é injusto e continua multiplicando a injustiça, eu te peço para que te compadeças deles e salves aqueles que estão nesse mundo do pecado, mas que tu conheceste antes da fundação do mundo. Liberta-os, oh Deus, ajuda a humanidade a te temer e te respeitar. Com a tua misericórdia pedimos, oh Deus, em nome de Jesus. Amém. E que Deus ricamente possa abençoar a todos nós. Todos nós precisamos de Deus. Amém.